Mas um cabinho de aço a gente põe. Nós pusemos. E na vertical, bonitinho e tal. E uma outra normativa, só para eu chegar no ponto, é que você tem que ter um afastamento mínimo do público de 1,5 m, para você não esticar a mão e mexer no bicho. Por isso que nós temos aqueles guarda-corpo. Como era no caso, por exemplo, dos felinos, no caso da onça, que era uma onça e muito especial, todas as duas, uma mais ainda, porque eu criei desde a primeira semana. Levei ela para minha casa, criei ela em casa junto com meus filhos que brincavam com ela, e ela ficava na minha sala, e quando ela já foi ficando maior, a gente deixava ela mais à tarde, fechava o zoológico, eu soltava, ia passear com ela, brincar com ela e tal. Até um ponto que a brincadeira fica meio estúpida, você fica meio pesado, com medo. Né? Não tem jeito. E ela foi presa. Aí estava lá em exposição. E nós tínhamos, na frente do recinto, podem ir lá até hoje, tem espinho plantado, que é para impedir que alguém passe e vá até lá. Mas nós tivemos um acidente, que ficou conhecido na época, porque uma criança pulou e passou. Até por isso que até hoje, lá na entrada tem uma placa dizendo que criança menor de 10 anos não pode entrar sozinha. Nós não vamos também ficar cuidando dos filhos dos outros. A gente olha como um todo, mas os pais têm que cuidar. E estamos falando de um dia de cheio ali, tem 4, 5 mil pessoas, metade disso aí é criança, não tem como, né? E aí, então infelizmente aconteceu. A mãe se distraiu por alguns motivos e a criança passou, mas no intuito de dar alguma coisa para a onça. E ela pegou, era um chip, um chipzinho ali, só que junto ela pegou o dedo, né? E levou metade. Isso deu uma repercussão extremamente negativa, né? Fui chamado em programas aí, explicar, até para, em termos de administração e tudo, para mostrar que não era o recinto o problema. O problema era o comportamento do público, como é até hoje. Tanto que hoje, e nós estamos adotando isso também no nosso zoológico, está usando vidro, porque além de abafar um pouco o ruído que o pessoal grita na frente do bicho, também dá uma segurança maior, tanto para o visitante quanto para o animal, porque ele não consegue colocar a mão, né? O pessoal não tem muita noção da força deles, não, né? Não. Acha que é exagero o que o senhor está falando, né? Mas é um negócio que, se for ver uma criança para uma onça perdeu meio dedo, poderia ser muito pior, né? E a gente teve já acidentes em outros zoológicos, a gente sabe que tem. Graças a Deus, em Americana, nós tivemos com público, acho que 2 acidentes que eu me lembre. Um foi com essa onça e um foi com uma capivara, que também a criança foi... que criança é criança. Para ele, bicho é coisinha legal. Pet hoje, passa a mãozinha, né? E aí teve esse problema. Eu tive algum acidente com tratador, que é uma das coisas que a gente sempre fala. Animal silvestre, ele também é igual a gente. Tem aquele dia que você acorda com aquele humor daquele vivo, jeito, né? Exato. E ele não sabe xingar, né? Ele morde, ele arranha, ele dá pata, ele não vai falar, não tô legal hoje. E às vezes ele tem uma reação adversa, às vezes até causada por algum movimento, por alguma situação que a gente faz. Então nós já tivemos um acidente com lobo, nós tivemos um acidente com macaco. Basicamente foram esses. Um lobo criado, você vai na minha sala, você vai ver, tem até uma foto com ele no colo, um lobinho que nasceu no parque, criamos na mão, tudo, manso. Não estava no dia bom? Todo dia o tratador entrava, que não é o correto, não é... Porque nós temos normas de segurança até que não são feitas pela gente, mas pelo IBAMA que fez. Então ele classifica os recintos em níveis de segurança. Então tem bicho que você não pode entrar junto. Com lobo você não entra, com felino nenhum você não entra, ele tem que ficar trancado no cambiamento. Mas o tratador quis fazer uma graça por conta de estagiárias, né? E o lobo voou no pescoço dele. E eles vão lá mesmo. Sim. Porque o animal, quando ataca, ele não ataca, ele ataca para matar. Sim, é instinto, é muito mais forte do que ele, uma coisa, né, impensada. Ele apenas ataca para eles.
Aí, sorte que tinha outro traçador perto, correu, acudiu e tal. E um acidente com o macaco... Então, por isso que a gente fala, normalmente os acidentes acontecem com os animais mais mansos. Porque você vai dando... Acaba criando uma confiança maior, é onde dá o problema, Exatamente. né? E foi um macaco barrigudo, uma espécie dócil até, criada num apartamento que acabou chegando para nós. E o tratador entrava, ele queria passear de barco, o tratador levava e tal. O dia que o tratador entrou com chapéu, Não gostou do chapéu. ralou o tratador. É mordida, porque o macaco também tem um detalhe. Ele não é igual, por exemplo, o cachorro, ele gruda na sua perna e fica mordendo e chacoalhando e tal. O macaco, não. Ele vai dando mordida. Morde, morde, morde. Então E a mordida desses bichos é infecção na certa. Sim, sim. Nem pode, né? Fechar, nada. Tem que deixar. E foi complicado. Mas isso serve de alerta para todo mundo.